Boa noite de paz para todos nós. Vai fazer a prece? Vou, estou esperando iniciar a gravação. Já iniciou aí? Já. Já. Então vamos lá. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse grande momento de estarmos aqui juntos, reunidos, estudando o seu Santo Evangelho, aprendendo mais um pouco de suas palavras, dos seus ensinamentos, para o nosso crescimento, para nós aprendermos a cada dia mais, decidirmos sempre pelo certo. Agradecemos a presença de todos os amigos espirituais e pedimos por todo o grupo, alguns aqui presentes, outros ainda chegarão, outros não virão. Que o Senhor abençoe a todos, que possam todos se sentir, neste momento, mais serenos, mais calmos, mais fortificados, com as suas energias. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos espirituais presentes, nossos mentores, amigos, por todos aqueles que estão aqui para nos ensinar, para nos facilitar o entendimento e que estão também conosco aprendendo. Pedimos suas bênçãos para todos. E, em especial, Senhor, queremos pedir suas bênçãos também para os nossos amigos, parentes, vizinhos, todos aqueles que se relacionam conosco. Nossos irmãos que se encontram doentes fisicamente, mentalmente, nossos irmãos que encontram-se em guerra com uns contra os outros, ou em guerra consigo mesmo, e todos pedimos, Senhor, possa o Senhor alcançar cada um e dar a cada um de acordo com suas necessidades. Obrigado por tudo, Senhor. E pedimos agora a sua permissão para darmos início ao nosso estudo da noite. Graças a Deus. Assim seja, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Boa noite, gente. Eu queria pedir desculpa que eu saí na segunda-feira sem falar nada, é porque aconteceu um problema aqui, eu tive que resolver, não deu nem para falar, tá? Eu me melindraei. Problemas logísticos, Consuelo. Estou melindrado, para não falar, né, com orgulho ferido. Eu digo Bom, que são desculpa, problemas tá? logísticos, Consuelo. Mas é pior que foi mesmo, o menino ficou preso lá na cidade, sem dinheiro, sem nada, por causa da chuva, perdeu o cartão de ônibus, aí eu tive que mandar dinheiro, uma confusão danada. Não é um problema Estava na logístico? faculdade. É um problema logístico, foi mesmo. Isso faz parte. Consuelo, o mais importante é que o problema teve solução. Com a graça de Deus. A graça de Deus voltou bem para casa. Como todo problema dentro da matemática tem uma solução, esse é o seu problema. Me fez lembrar que meu filho... Desculpem, gente. Não, tudo bem. Meu filho estava no Largo da Carioca há muitos anos atrás, né, telefonando tranquilamente num ponto de ônibus. Quando ele terminou de falar, o ladrão me passa o telefone e o dinheiro. O ladrão estava no lado esperando ele telefonar à vontade. Meu Deus. Passa o telefone e o dinheiro. Mas ele malandramente tinha uma reserva, conseguiu guardar o do ônibus, né? Ele já estava prevenido, né? Ele estuda lá na Lapa e lá é perigoso, lá no IBGE, né? A faculdade dele é no IBGE. E lá é muito perigoso. Depois das 8 não tem mais ninguém que ele fala. Lá realmente. É perigoso agora. Isso é verdade. Vamos agora o Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 547, tá? Eu tinha comentado semana passada se vocês queriam ler uma parte do capítulo 17 dos Mensageiros. Tá? Se não quiser, a gente continua nas perguntas, não tem problema não. É muita coisa de mensageiro. Eu botei aqui capítulo 18. É 18? Eu falei 17, mas pode ser 18. Eu não... É 18? Informações e esclarecimentos. Isso mesmo, desculpe. Tá certo. Cara, ou eu escrevi errado. Não, fui eu mesmo. Informações e esclarecimentos. Porque tem muito a ver com as perguntas que Kardec está fazendo aqui aos espíritos. Para falar sobre a guerra, os desencarnes, o que está acontecendo, a influenciação nossa, a influenciação deles. Tudo isso está falando aqui no capítulo 18.
Se vocês quiserem, né, a Elisa lê. Senão, a gente continua nas perguntas. O que é interessante fica a critério aí. Somos 5, 3 vence. Eu sou neutro, Lésia. Somos 4. O que é que vocês acham? Eu leria, se todo mundo concordar. Se enriquece o trabalho. Bom, ninguém falou nada, Elisa. Ninguém quer se manifestar. Quem cala sem. Tá, não, é assim, pode Quem cala ser, mas você. você... Então vamos lá, Elisa. Capítulo 18, quem tiver o livro pode pegar para acompanhar, quem não tiver, é só ouvir. Tá? Capítulo Vai ser 18. Mensageiro. Mensageiros. Os Tá? mensageiros. Eu não tenho. Internet. Não sei baixar, não. Preciso testar. É só Que escrever lugar? lá. Mensageiro. Que PDF. lugar do capítulo 18? Vamos começar no primeiro travessão. Primeiro Aí travessão. Que me diz da continuação de nossa viagem, é isso? É. Que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam aproximadamente a aproximação de grande tempestade magnética, ainda hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação, reduzindo o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados e vigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Certo? Então, ele está falando aqui. Os que não estão lá brigando, né? Hoje nós estamos vendo aqui, vamos falar sobre a Rússia e a Ucrânia. Infelizmente, estão brigando. Daqui do Brasil, nós estamos influenciando no resultado da guerra, o que está acontecendo na guerra. Né? Nós deveríamos nos manter que nem essa turma aqui, reduzido o número de homens e mulheres. Mas não. Nas linhas da palavra e do pensamento, nós estamos influenciando. E olha só o que acontece aqui, né? É criado, portanto, né? Espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. E vai acontecer lá uma tempestade magnética com a ajuda nossa de encarnados. Tá? Plano material, a bomba comendo, no plano espiritual, os resíduos daqui atingindo lá. Tá? Por isso que eu tô vendo aqui que tem muita coisinha, né? Que no livro dos Espíritos está lá, nas entrelinhas. Tá? Aí, Elisa, vamos pular. É bem propício isso aqui que eu li, porque a gente não se fala de outra coisa, né, no mundo. E infelizmente, a gente toma logo partido. É uma coisa erradíssima. Nós estamos lendo e nem sempre o bonzinho vence, o malzinho vence também. Por quê? Há necessidade, no momento, do mal vencer, né? Para que aqueles bonzinhos façam algum resgate, ou se melhorem mais ainda, etc. Há um monte de motivos embutidos nisso. E nós temos essa mania de tomar partido. Ninguém tem razão quando se está em guerra, nem quem está está se defendendo, nem quem está atacando. Porque não existem inocentes. Então, de novo, se manter no padrão elevado. Nós não conseguimos. Alguém quer falar? Esse pedaço aqui, né? Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate com ideias, comentando a situação.
É o que mais acontece. Você encontra pessoas que são favoráveis à Ucrânia, outras são favoráveis à Rússia, né? Outras não são favoráveis a nada, mas as vibrações também são iguais às dos outros dois. E essa guerra vai se intensificando, essas e muitas e muitas e muitas outras, sem aquelas piores são as que não dão tiro. É que ficam massacrando a mente, ficam obsidiando, ficam provocando situações. Então é isso aí. Nós estamos. Esse problema é com qualquer guerra, né? Qualquer guerra. Bom, Elisa, vamos lá agora para os 2 cabeções da frente. Avalie o sacrifício. Só virar a página. Avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. Quer dizer, Aniceto, né, joga para o outro trazer os ensinamentos para a gente. Ele joga o assunto que o André Luiz está calado escutando. O André Luiz, lembremos sempre, esse é o 2º livro dele. Ele não está totalmente naquele trabalhador de depois, ele está no início do seu trabalho. Então ele escuta, o Aniceto faz, joga o assunto, ventila o assunto, para que ele traga para nós as novidades. Então vamos lá. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Elisa, chamou a gente infantil, isso vai dar problema. Faz e desfaz os patrimônios. Não faltou com a verdade. Hein? Não faltou com a verdade. Isso dá problema, senhor. Dá problema. Mas não faltou com a verdade. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincassem com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Olha só, eles têm que, de alguma forma, controlar tudo isso. Tá? De novo, repetindo, não é só a emissão de quem está lá em combate, não. A de cá é quem está no lado de cá tomando partido, comentando, falando, pensando. Qual que aconteceria se eles não... Né? Lá na frente nós vamos ver mais como essas vibrações são ruins, onde elas chegam. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Tá? Então, se não é isso, mais epidemias, mais problemas, né? Está falando aqui, né? Disseminam vibrações mortíferas. Vibrações ou energias. Quem quer falar? Então, vamos lá. Vai falar, João? Eu estou aqui pensando aqui eles suportam, né, pesados fardos de serviço, estou raciocinando, para que essas tormentas magnéticas invisíveis, quer dizer, esses bacilos, né, invisíveis, produzidos por nós mesmos em decorrência dos partidos que a gente toma, meio discussão aqui, discussão ali, aí ele diz, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzir pela dilatação de penúria. Meu Deus, eu nem sei o que eu falo aqui. Quer dizer, obviamente, é o problema das doenças, né, que irão decorrer. Eu estou pensando aqui, que veio junto lá o Nagasaki e Hiroshima, aquele problema lá da bomba H. Quando jogaram aquilo lá, desapareceu o corpo, desapareceu tudo. Dizem que até algumas criaturas perispírito também, né? A forma ovoide só que ficou, né? Que é o corpo mental. Bem, é contestável isso. Eu estou só citando, tá? Mas que foi violento, foi. O negócio foi muito feio. Foi feio. Então,
Os nossos pensamentos é danadinho, né? Que a gente não tem educação e isso, em primeiro lugar, vai atingir a criatura que toma esse partido. Vai atingi-la. Então, a origem de vibrações mortíferas. O câncer, às vezes, né, atinge a criatura por essas situações, não só de guerra, mas de outras situações também, né, de raiva, de ódio, de rancor. Vou parar por aqui, porque... Não deixa de ser uma guerra, né? É. Vamos lá, Elisa. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Bom, duas coisas interessantes aí, né? Lá na Europa, estão trazendo desencarnado para cá. Daqui a pouco vai explicar por quê, tá? Vamos prestar atenção. E outra coisa, nosso lar já está num nívelzinho mais tranquilo. Quem está realmente segurando, né, com mais peso é esses postos de assistência, que estão mais acostumados a receber com esse perispírito mais pesado, mais denso, né? Que é justamente as perguntas que vêm sobre essa questão, né, de quem desencarna, para 547, 548, que a gente, se der tempo, vai ler hoje, né? São a densidade perispiritual, como a pessoa se sentir depois do desencarne, mas há um motivo muito sério, que é esse aí de trazer para as Américas. Daqui a pouco eles vão falar, tá? E nós estamos vendo aí que há muitos reencarnados aí que nós sabemos de onde vieram, né? Não precisa nem... Imaginemos aqui uma situação. Naquela época, a população era bem menor do que hoje. Hoje, a população do planeta é bem maior, com guerras e outras mortes que vêm acontecendo, outras violências que vêm acontecendo. Imagina se o trabalho, baseado nisso aqui, imagina se o trabalho da espiritualidade, com guerras, com feminicídios, com homicídios, em grandes quantidades. Agora, imagina como não estão, né, esses espíritos que lutam, que trabalham nessa situação que nós estamos vendo aqui, né? Na época era a população era bem menos menor. gente. Hoje Era tem mais gente, dá mais trabalho. Muito mais. Bom, vamos lá, Elisa. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra e na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Então vamos agora, né, fazer um pequeno comentário. Nas Américas, não foi só para o Brasil. Mas, dentro da situação do Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, logicamente, quem veio para cá não foram os mais calminhos. É isso? A função do Brasil é evangelizar esses espíritos rebeldes. Nós vemos lá no livro que Jesus convoca Ismael, manda Ismael lá nos porões da Europa e trazer aquela rapaziada. E o negócio não é muito bonito, não, conforme fala no livro, né? Ah, Hein?
aquela bandeira meio, aquela fórmula meio encardida, com aquela rapaziada tudo maltrapilhos, cara. Tá lá, um negócio feio. Então, quando a gente fala Brasil, pátria do Evangelho, não é que nós vamos evangelizar o mundo da forma que nós pensamos, não, com a Bíblia debaixo do braço, não. Tá? Evangelizar ensinando eles, né? Não, nós aprendendo, aliás, todos nós aprendendo como nos comportar para frente. E errar, nós erramos demais lá para cá. Eu estou falando uma coisa aqui que a gente tem que se colocar no meio. Né? Então, é para todos aqui no Brasil, dentro dessas situações que a gente vê, e se evangelizando. Ah, mas não está acontecendo. A gente pensa que não, mas está. O mal é muito barulhento, o bem é silencioso. Evangelização não é só palavra, é exemplo. E que exemplo nós estamos dando no momento para evangelizar? Mas mesmo assim, senhor Roberto, é que a gente não presta atenção no bem, só está prestando atenção no mal. Eu falei um dia desse aqui, lá perto de onde eu estou trabalhando agora, eu fiquei bobo com uma coisa. Existem várias... É do modo deles. Coisas simples, não sei nem se tem psicólogo acompanhando, deve ter médicos voluntários, eu não sei bem como funciona, mas funciona. Vários centros de recuperação para drogados. Ali no Capivari, na Figueira, no Amapá, mas não é um nem dois, não. Tá? Tem os femininos, tem os masculinos, tá? Tem um lá que se chama Débora, que é só para mulheres. Tá? E a maioria são evangélicos mesmo. Tá? É na moda deles, mas é interessante isso. Ninguém vai falar sobre isso. Não sei nem como eles sobrevivem. Não sei, porque geralmente de doação, né? Não sei como são essas doações. Então o bem está aí. Mas eles, né, o bem é tímido, conforme o próprio livro dos Espíritos nos fala. Mas o bem está aí. Né? Nós só vemos muito as notícias da guerra, né? A Rússia, Ucrânia, um exemplo, né? Etc. Mas o bem ainda é escondido, né? É. Bem é tímido, os Espíritos assim, né? Exatamente. Continua Boa aí noite, mesmo? dona Lourdes. Oi? Continua aí mesmo? Vamos continuar. Vai perguntar sobre a linguagem agora. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente, indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem, os serviços de socorro são apenas intensos na Europa. Peraí, vou voltar. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo oferecem um enfermeiro, um instrutor, com quem nos possamos entender, de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Bom, chega aqui um polonês. Como é que nós vamos atender um polonês? Não, tem um espírito que vai fazer essa ligação. Chegou um belga, chegou um alemão, chegou um romeno, sei lá. Aí vai. Então, há também tudo é muito... Não, o mundo espiritual é bem organizado. Tá? Então, para esse serviço, esse contato, há pessoas especializadas. Bom, vamos lá agora. Francisco, pergunta só uma coisa sobre essa questão do idioma. Os espíritos evoluídos, eles não têm um conhecimento geral? Os evoluídos não falam... Não. Os evoluídos conversam pelo pensamento, não precisa abrir a boca, não precisa da palavra que nós... E os outros que são mais ou menos estão ajudando, eles não têm essa facilidade no idioma? Não, os que vão estar... Está falando aqui, para cada grupo de 50, tem um que já está no nível melhor e vai fazer essa ligação, esse intercâmbio. Até os próprios que estão sendo socorridos também vão... Se a gente for para os Estados Unidos, daqui a alguns meses nós estamos falando inglês, mal ou bem, nós estamos arrastando, estamos falando inglês, né? E se tiver alguém então nos ajudando, nós vamos embora. É a mesma coisa.
Tá? Os espíritos evoluídos não precisam da palavra. É pensamento. Até porque você, esse nascer e morrer, você também pode ter nascido em outras Sim, nações e na morte começar a se lembrar do idioma, não? exatamente. Vai se lembrar dos idiomas. Né? Não é com muita facilidade, mas vamos conseguir. Vamos E conseguir. Né? essa ação também deve acontecer de espírito para espírito, não? O espírito, no seu sono da matéria, os espíritos devem se comunicar e devem, de alguma forma, evangelizar aqueles espíritos que estão aqui, que não falam o nosso idioma, mas pelo menos deve ficar gravado no espírito atitudes, comportamentos. Né? Eu imagino que seja assim. Fran, Pode não ser no linguajar, na conversa, mas pode ser na informação espiritual, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. No capítulo 35, dá um pulinho lá, Elise, por favor, no capítulo 35. Deixa eu marcar aqui. Fran, antes de ir lá no 35, qual foi a pergunta que você fez anterior? Pergunta que eu fiz anterior? Você tinha feito uma pergunta, né, com relação eu vou tentar enxugar rapidamente. A comunicação entre as criaturas. A Consuelo perguntou aí, mas o pessoal lá de cima, eles não viveu aqui, viveu ali, sabem tudo? Ah, sim. Oi? Sim. Continua. Então, olha aí a evangelização, que a gente acha que a evangelização, a essência da pergunta foi essa. Seria a gente trabalhar as questões, como você falou, a Bíblia debaixo do braço. Foi isso? Aí você falou lá do trabalho do povo lá próximo onde você trabalha. Tudo bem. Mas olha aí, ó. Tenho um livro pequenininho chamado Irmão Jacó. É um preto velho. Tá? Eu tinha esse livro, mas ele é antigo, não sei de quem é. Ele tem lá de uma passagem que ela ficou gravada, eu consegui gravar isso em mim. Ele diz o seguinte, olha, se a gente educar o nosso pensamento, quando você desencarnar, você vai entrar em contato com qualquer entidade, tá? Mesmo de outra pátria. Tá? Mesmo você não sendo alguém que esteja mais acima. Ou seja, é a linguagem universal que é a do pensamento. Então, eu penso, agora sou eu que acho, tá? Eu que estou falando. Esse trabalho de evangelização em nós, de disciplina, né? Isso vai possibilitar e vai nos ajudar enormemente para a gente poder, na hora de um pega para capar desse aí, que está acontecendo, né? Como agora, a gente pode ser útil a muitos desses espíritos aí que vêm de outras pátrias para cá. Mas aí, portanto, nem estou inviabilizando as nossas existências porque de vidas passadas. Eu posso ter nascido na China e isso está adormecido. Tá? Dá um trabalheiro na gota lá para isso voltar à tona. Normalmente a gente fica mais ligado aí ao centro-Europa. Estou colocando mais ou menos nesse sentido. Então, penso eu que seja um trabalho de evangelização em nós para uma boa educação mental ou de pensamento, não sei. Minha opinião, tá? Sobre a pergunta da Consuelo, Elisa, no capítulo 35, você procura o terceiro travessão. Começa com aquele é o nosso irmão Fábio ali. Terceiro travessão, capítulo 35. Tá. É só esse travessão que a gente vai ler também. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Deixa eu explicar o que aconteceu. Havia um culto no lar, tá? Foi lido um texto, aí veio um mentor, Fábio Aleto,
e vai dar a interpretação, ou seja, vai interpretar para os presentes desencarnados e encarnados do texto. Agora vamos ver como isso vai acontecer. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Entendeu, Consuelo? Mais ou menos aquele meu pensamento, a comunicação. Né? Dentro do nível de cada um vai receber a sua, né, a mensagem. Quem não conseguir receber, vai ser no verbal mesmo. E tem gente, que eu não vou procurar, que é no próximo capítulo, uns 2 depois, que eles falam. Tem gente que dá um exemplo, e vai ter que ouvir adultos, né, adultos entre aspas, junto às crianças, a evangelização infantil, tá? As crianças para poderem entender. Não precisa do um beabá bem lá embaixo. Tá no próximo capítulo 19. Esse aqui é o 36 ou 37. Tá? Agora vamos voltar para o. Senão não vai dar tempo. Onde a gente parou, Elisa? A gente parou em não Lá seria, porém, 18. mais justo, indagou Vicente. Ah, sim, olha que pergunta boa aí que ela vai fazer. Olha só, preste atenção. Estou falando que vamos transferir para as Américas. Vamos lá, pergunta. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões de conflito? Ou seja, o alemão na Alemanha, o inglês na Inglaterra, ou o americano na América, olha só. Se não seria melhor? Lá não tem. Vão desencarnar e vão estar entre eles mesmo. Né? Vamos lá. Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Olha só que interessante. Fatais. Além das vibrações, as vibrações de ódio, de rancor, de raiva, da vontade de combater, haveria uma influenciação muito grande entre os encarnados. Influenciação que vai... Vamos ver o que vai falar agora aí. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia, mas quantos ofereçam possibilidade de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pensem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Olha só. Angústia, raiva, ódio e tal. Nós já vimos em reuniões mediúnicas lá no Maria Vaz que espíritos que são levados às quintas-feiras, né, que estão influenciando. Né, eles não estão a fim de obsediar ninguém. Mas eles estão dentro da casa lá dos parentes, dos amigos, dos irmãos, do filho, pai, etc. E a simples presença dele, né, causa um transtorno tremendo. E até doenças. Se lembra do caso de Divaldo, a irmã dele? Aquela que suicidou com o Divaldo também ficou numa situação horrível. A influenciação, veja bem, para espíritos que desencarnam e não querem fazer mal a ninguém, mas fazem por ignorância. Entende? Imagine os espíritos que desencarnam, né, com raiva. Muito ódio. É o que está falando aqui. Por isso que eles vão ser, imediatamente são transferidos. Eles vão para um lugar onde as vibrações dele, um lugar onde há paz, as vibrações deles vão influenciar sim, mas não tanto, igual influenciaria nos seus lugares de origem. Bom, tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa?
Então vamos lá, Elisa, vamos ler. Vamos ler esse próximo aí. Nesse inteirinho, vamos ler só Nesse mais 2 inteirinho, parágrafos. Aniceto interveio esclarecendo. Embalde, voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. Vamos abrir uma aspa aí. Só uma coisinha. Quando a gente fala aqui, enquanto não tiver gente com fome, gente abandonada, ninguém vai ser feliz. Tá aí. Tá. Ninguém vai. O planeta só será feliz quando todos forem felizes. Exatamente. Todos forem tratados com dignidade, né? Todos assim, vamos falar, num patamar, né? Por isso que nosso lar tem um campo de repouso. Lá ninguém é jogado na rua, assim, entre aspas, não é jogado, não. Tem suas oportunidades de trabalho. Não quer trabalhar, infelizmente, aí vai ter que reencarnar, mas enquanto estiver lá, é tratado com dignidade. Tá? Então, vale para todo mundo isso, né? Está falando aqui. O erro de uma cidade, de uma nação, de um estado, de um país, de um bairro. Alguém quer falar? Quer falar, Sandra? Não, tumultua tudo, né? Uhum. Um grupo de 5 pessoas com maus pensamentos e más vibrações, em tão pouco tempo, se transforma em 500. E aí a coisa vai evoluindo, vai aumentando. Então, realmente, esse povo tem que ser afastado do seu país de origem para não influenciar aqueles que ainda existe a possibilidade de mudarem pensamento, de, né, se acalmarem, se tranquilizarem e não sofrer as influências que esses espíritos iriam provocar, né? Bom, é isso aí. Vamos lá, Elisa, para a gente acabar isso. A neutralidade é um mito, um insulamento, uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. Elisa, A guerra... Você vai revoltar um assunto. Vamos parar aqui. Que vai voltar um assunto. Vamos ver agora. Aniceto voltou a considerar 2 parágrafos depois. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica nas zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Olha o que é que fizeram. Ao redor do planeta, quando estava em guerra, criaram, entre aspas, uma cortina vibratória para que essas nossas vibrações, que são tão pesadas, não saíssem do universo afora, tá? Ficou presa conosco, as nossas vibrações. Está presa. Bom, era isso que eu queria ler, mas só mais na frente, eles lê 3 linhas de um parágrafo que está escrito assim: nestes tempos, contudo, um pouquinho à frente. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Pronto. Tá? Então a prece, ele vai falar sobre um caso de uma igreja que estava orando que parecia até, né? Então,
nesse caso, em vez de a gente tomar partido, a prece. Orar. Orar que a guerra acabe. Orar para Orar que estamos sempre. encarnando. Né? Não, mas está dentro de nós. Que aqui tem um pedaço aqui que nós não lemos. Ele fala que dentro das esferas invisíveis também todo mundo toma partido. Tá? Nas regiões mais baixas, né? Nas regiões de Bralinhos, etc. Todo mundo participa da guerra ativamente através das palavras e dos pensamentos. Bom, tá legal, gente? Aí o que foi lido daí, será que ajudou um pouco o nosso estudo sobre essa questão da... Ajudou sim. Ajuda. Né? Então agora nós vamos voltar para o Livro dos Espíritos para a pergunta 547, que é o nosso estudo de hoje. Exato. Todo mundo com o Livro dos Espíritos na mão? Consuelo? Então, Livro dos Espíritos, parte 2ª. Sim, está aqui. Capítulo 9, os espíritos durante os combates. Pergunta 5, 4, 7. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? A resposta nós demos. Não foram retirados do campo de guerra? Foram. Não é isso? Para evitar isso, né? Para evitar essa situação, né? A influenciação. É a resposta. A resposta. Concordo? Sim, sem dúvida. E é uma influenciação muito maior, porque eles estão numa situação de liberdade. Eles podem influenciar muito mais do que aqui, o corpo a corpo, né? Encarnado contra encarnado. Eles têm essa possibilidade, porque você não sabe onde eles estão, o que é que eles estão fazendo, como é que estão agindo. Aí são inimigos mais perigosos. Exatamente, Elisa, exatamente. Porque você não E consegue fora, ver. e nós lemos da influenciação, que até doenças, né? Pode causar pestes, né? Exatamente. E a gente já viu em reunião mediúnica, né? Os espíritos, né? Esses estão com raiva, né? Tem raiva, já causa muito mal dentro de uma casa, né? Infelizmente. Não está a fim de casar mal, não, só queria ajudar, mas está atrapalhando. A gente viu muito isso em reunião mediúnica, né? Então, A gente vê. Eu não estou ali para prejudicar ninguém, estou ali. Mas a vibração dele ali, ainda na faixa que ele se encontra, influencia todo mundo, né? ainda leva consigo aquela, de repente, a doença que fez desencarnar, né? Exatamente. Foi o que aconteceu com o Divaldo e a irmã. O Divaldo ficou doente, que é o de cama, que a irmã tinha suicidado, né? E, né, se tornou um encosto nele, né? Se juntou a ele, adoeceu ele. Até que alguém falou lá numa casa espírita, né? E trataram dela, né? E anos depois ela vem reencarnar na Mansão do Caminho, com um probleminha até na boca, né? Que ela tinha tomado bebido um veneno, né? E o Divaldo, né? Atendeu a ela, cuidou dela, né? Já a irmã reencarnada como, né? Veio como assim, abandonada lá na porta da Mansão do Caminho, né? E ele, né? Tratou, né? Muito bem dela. Mas veja bem, ele adoeceu por causa dela, quando ele era novo. Ficou muito doente de cama, e médico nenhum descobriu o que era. Então, vibrações de gente que caiu bem. Mas, infelizmente, tá? Nós estamos botando a reunião mediúnica e o que acontece dentro da casa de qualquer um, né? Para a gente imaginar o tamanho desse espírito que desencarna na guerra, o que eles podem causar. A minha mãe teve um irmão. Uma analogia, né? Fala, minha mãe teve um irmão que, num determinado momento da vida dele, apareceu uma tuberculose nele, que não tinha jeito. Os médicos não davam jeito de forma nenhuma. Ele aí procurou um terreiro de Umbanda. E a Preta Velha perguntou para ele se ele não tinha tido um amigo que morreu exatamente com a doença dele. Ah, sim, ele era um irmão para mim. Nós éramos verdadeiros irmãos. E ele, esse desencarnado colou com ele, e a família toda, minha mãe
tinham cuidado quando ele vinha aqui em casa de separar copo, talher, prato, porque ele estava tuberculoso. E, no entanto, essa preta velha fez um trabalho lá e tal, e esse amigo dele foi levado para tratamento e ele ficou bom da tuberculose. Ele não tinha tuberculose nenhuma. Era a amizade, a união dos dois, que eram verdadeiros irmãos, que provocou isso aí. É isso que aí que você está falando. As vibrações, né? Ainda, né? Ainda, Doentias, né? exatamente. Bom, vamos ler a pergunta e a resposta de novo. Alguém mais quer falar? Então, bora, Alice. Pergunta 547 do Livro dos Espíritos. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela grandes vestígios mais ou menos fortes, que dela guarde vestígios mais ou menos fortes conforme seu caráter. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes conforme o seu caráter. Bom, na guerra geralmente morrem mais jovens, não é isso? Mais jovens do que adultos, né? De mais idade. Então, realmente, né, quando eles voltam, eles desencarnam, muitos, né, ficam presos ali no corpo ainda e tal. Tem todo aquele processo que nós conhecemos. Mas, depois que eles realmente, né, são tirados do corpo, mandam a algum lugar, que eles podem sair daquele... Pô, já imaginou, gente? Bomba explodindo, bala comendo para lá e para cá, míssil, sei lá o que, avião jogando, né? Deus me livre, né? E aí consegue ir para um lugar mais calmo, consegue realmente colocar seus pensamentos em ordem. Muitos vão sentir, né? Por que da guerra? Muitos vão se perguntar, por que eu estava fazendo lá? Eu novo, né? Estou aqui, vou sentir saudade dos pais, dos amigos, etc. Tá? Muitos, então, esses já se desligaram, mas muitos não. Por isso que a gente fala aqui, guardam vestígios mais ou menos forte, conforme o seu caráter. Muitos ainda vão continuar em guerra, consigo mesmo, porque quer guerrear com os outros. Tá? Só tem quem não anda em paz, infelizmente. Tá? Então é isso aí. Tá? Tá bem explicadinha a pergunta aí. Mas a maioria, conforme nós vimos, grande maioria, 50% dos europeus vieram para as Américas. 66. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos, Luiz. Letra A. Continua a ouvir o rumor da batalha? Sim, né? Estão desencarnados, mas os sentidos continuam. A mente continua funcionando. Bom, continua. Porque era barulheira toda até serem a próxima pergunta, que vai falar sobre isso. Até serem recrutados para um tratamento maior. Retirados. Bom, pergunta 547, está fechada? Alguém quer? Fechada, para mim está fechada. Consuelo, Elisa, Dona Lourdes. Está tudo bem. Tá tudo bem por mim, tudo tranquilo. Então vamos para 548. Pergunta 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como é que esse fenômeno se lhe apresenta
a observação. Calmamente. Não está falando que participou da guerra, não. Então o espírito lá senta e começa a observar. Será que ele vai ver, conseguir alcançar esse ato aí, dessa separação da alma com o corpo? Talvez se ele ficar ali alguns dias, né? Mas se ele ficar somente alguns minutos ou algumas horas, pode ser que sim, pode ser que não. Porque nós sabemos como é o desencarne. Não é tão rápido. O próprio a resposta já fala, já explica muita coisa. Não é rápido o desencarne. Não é tão rápido. Tá? Demora um pouco. E essa questão de desligar o espírito do corpo, nós vimos no livro Obreiro da Vida Eterna que às vezes tem que demorar mesmo algumas horas. Tá? Nós vimos o caso de Dimas, né, que mostrou bem isso, que o perispírito ficou suspenso sobre o corpo, para que havia transfusão de energias. As energias que ele ia levar para o plano espiritual estavam sendo, né, aproveitadas, tá, por ele, e as energias que ele não ia levar estavam jogando de volta para o corpo físico. Você entendeu? Ele tem um monte de poréns nisso aí. Aí o cara pergunta, pô, tá lá assistindo, e aí? Vai ver tudo? Né? Vamos à resposta? Uma resposta. Pergunta e resposta, né? O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata deste fato. Nós sabemos que muitos espíritos continuam no corpo. Não é isso? Não tem noção. Não tem noção. Acho que grande parte da humanidade não tem noção. É isso? Não foi falado isso para eles, não foi explicado. O grande problema é esse, né? Os mecanismos das coisas. Quando a gente fala em reencarnação, eu não acredito. Poxa, realmente tem um mecanismo. Não é assim. Eu acredito, existe, não existe, não é assim. Nós acreditamos que nós estamos aqui, né, olhando os detalhes. A ciência espírita, né? Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Certo? Esse espírito que está lá e desencarnou, né, quando ele é retirado do corpo, é que começa, né, aí sim os espíritos vão fazer determinações, conversar com ele, que muitos ficam ali quietinhos, até se tocar. Nós temos nesses livros os mensageiros que dormem, né? Aqueles que não acreditam que existe a vida após a morte, continuam coladinhos no corpo dormindo. Né? E não estão dormindo, a mente está funcionando perfeitamente. Então, já os espíritos nós espíritos temos essa dificuldade quando desencarnamos. A maioria deles. E não é fácil, né? Até a gente vê que os próprios espíritos que estão ali para retirá-los do corpo esperam uma manifestação deles, desses desencarnados, para que eles possam agir, trabalhar com mais facilidade. Vai passar, a partir daí sim, a conversa, a discussão, etc. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Não.
Quando eu estive lá na guerra, alguém se lembrou aí, não? Não. Bom, gente, então, semana que vem, nós vamos começar um assunto muito interessante. Super atual, digamos assim. Vocês já viram o nome aí? Pactos. Né? Super atual. Vamos conversar sobre isso semana que vem. Tá? Falamos aí 2 ou 3 semanas sobre os espíritos, né, na guerra, né? Os combatentes. E agora nós vamos falar sobre os pactos. Esses pactos é que são. Hein? Esses pactos é que são o problema. Né? Mas há muito isso no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, não. No mundo inteiro. Na América Central, América Latina, né? Na África, na Ásia. Nossa Senhora, na Central, então, tem, né? Muita coisa. Muita coisa, né? Então, os espíritos vão nos falar a respeito desses pactos. Né? O que acontece, como acontece, por quê, as ligações, etc. Esse é o nosso assunto na semana que vem. E mais semanas, como só não dá. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo bem.